Olá, olá, muito boa noite a todos, já deve estar conectando aqui. Bom, espero que a gente esteja aí muito bem conectado, estamos aqui nesse primeiro instante fazendo testes, mas já vou me apresentando, acho que está tudo ok aqui. Bom, meu nome é Ricardo França, sou engenheiro eletricista e também telecomunicações, e faço parte da diretoria da SEAG Guarulhos. Estou aqui para apresentar mais um evento, mais uma oportunidade aqui da nossa associação, trazendo pessoas aqui especialistas nas suas áreas para que a gente consiga levar cada vez mais informações para os associados, para todos os profissionais da área da tecnologia, engenharia, agronomia, geociências, arquitetura, mas também levar informação para toda a sociedade, tá? Então, o nosso objetivo é levar informação para todo mundo. Então, eu queria dizer aqui para vocês, inicialmente, né, parabéns por estar aqui conosco, por escolher esse tempo, seja no ao vivo, seja gravado, a gente sempre faz aqui a gravação dos nossos eventos para deixar no nosso acervo, certo? E eu gostaria que, antes de apresentar o nosso ilustre palestrante de hoje, né, então vocês já devem ter visto aí na chamada, vocês já devem ter visto aí nas mídias, né, para poder acessar essa nossa palestra, eu gostaria de, antes de chamar o Luiz aqui, eu gostaria de passar um vídeo para vocês, institucional da SEAG, para que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito da nossa associação. É um vídeo bem curtinho, para que você possa conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho, tá? Então, vamos rodar o vídeo aí, e na sequência a gente já volta com o Luiz aqui, para que a gente possa seguir com a nossa apresentação principal, ok? Vamos lá! A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional,
Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. Muito bem, estamos voltando então aqui. Olha, espero que esse breve vídeo tenha levado a você aí um pouco mais de informações a respeito do que a SEAG pode fazer por você, profissional da área da tecnologia, e pela sociedade também. Tá? Se você é um profissional e está fazendo, né, um curso dessa área, né, ou seja, você logo mais será um colega dessa área, ou mesmo, se você é da sociedade civil e pretende se conectar com a SEAG, será muito bem-vindo. Os profissionais, inclusive estudantes, têm isenção de anuidade, né, então, manda essa informação para os profissionais, se você não é profissional, chama os colegas, se você é profissional, para participar da nossa associação. Né, temos muitos benefícios na entidade, aqui a gente tem muitos cursos, treinamentos, e claro, né, a gente tem aqui esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa muito interessante, voltada para todo o público, tá? Bom, sem mais delongas, eu quero chamar aqui, né, o nosso palestrante do dia, né, ele está aqui no backstage, está aguardando para que possa falar um pouquinho. Luiz, eu vou falar, não sei se eu vou falar certo, hein? Luiz Malck, espero que eu esteja falado certo aqui, viu, Luiz? Você me corrige, por favor. Pode, iniciando, abrir seu vídeo, abrir seu microfone. E eu gostaria, Luiz, que você, antes de começar aqui sua apresentação efetivamente, falasse um pouquinho a respeito do Luiz, né, falasse a respeito da sua formação profissional, falar um pouco a respeito da sua experiência, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais a respeito de você. Prazer receber você aqui, muito obrigado pelo seu tempo, Luiz. Maravilha, obrigado, Ricardo. Obrigado aí a SEAG também pelo convite, o Rodrigo, Ari também, e vou começar então me apresentando e me descrevendo também, porque às vezes é uma característica que a gente costuma fazer, principalmente quando a gente está falando de acessibilidade, porque, né, caso a gente tenha depois pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, eles podem também me conhecer, né? Então, eu sou um homem branco, tenho pouco cabelo já, uso barba, tenho os olhos escuros e estou vestindo um casaquinho preto de gola alta, e aparece o meu fone, e ao fundo tem uma janela antiga e uma parede bege, né? Que é o meu fundo. Então, eu trabalho há já bastante tempo com essa pauta de acessibilidade e inclusão, né? Minha formação inicial não é nem na área de engenharia, nem de arquitetura, ou algumas dessas outras, né? Minha formação original é na área de administração, gestão, mas eu venho me dedicando já há mais de 18 anos, trabalhando na área de inclusão de pessoas com deficiência, na área de acessibilidade, né? Me especializando muito nesse segmento. Nesse caminho, eu fundei uma ONG, uma organização que chama Mais Diferenças, em que a gente trabalha muito com projetos na área de educação, de cultura, de políticas públicas também. Tive o privilégio, durante alguns anos, também de trabalhar aí na região de Guarulhos, né, que vocês também estão aí na cidade, então conheço bastante um pouco aí desse território, principalmente a questão da parte da educação, também das escolas. E mais recentemente eu também tenho me dedicado muito na área de tecnologia, de acessibilidade, então eu fundei uma empresa que chama Catálise, tem um foco em algumas soluções para essa área, né, de acessibilidade como um todo, né, nas diferentes dimensões. E então é uma área que eu me dedico já há bastante tempo, atuo bastante nesse segmento e em diversas situações, né, que as pessoas com deficiência acabam enfrentando no seu dia a dia. Então a gente vem tentando apoiar um pouco a derrubar algumas dessas barreiras, né, através do nosso conhecimento, da pesquisa, da experiência que
tem com diversas organizações, então tem trabalhado com organizações internacionais, com grandes empresas, com fundações, universidades, então a gente tem bastante experiência nesse sentido, né? Então é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse processo. Falar sobre o tema, para mim, sempre é bastante apaixonante, assim, eu gosto muito. Acabou sendo uma escolha, as pessoas sempre perguntam, mas por que tu foi trabalhar com acessibilidade, com pessoas com deficiência, com inclusão, né? Eu não tenho nenhum tipo de deficiência, não tem ninguém na minha família também. Então, sempre foi por uma escolha mesmo, uma escolha profissional, uma escolha de um desafio que sempre foi interessante, né? Ô, Luiz, mas isso é uma coisa interessante, né? Igual você acabou de falar, você não tem, né, ninguém próximo, né, com deficiência e você escolheu trabalhar com isso. E quando você começou a falar, eu acho que todo mundo que também está em casa aí, está no trabalho, está no trânsito ouvindo a gente, deve ter pensado, falou, puxa, é verdade, né? Porque pode ser que a pessoa não esteja vendo o Luiz, pode ser que a pessoa não esteja vendo o Ricardo, né? Aliás, nós não combinamos, mas nós estamos de preto, nós dois aqui, né? Então, assim, é uma coisa fantástica isso, né? Porque, às vezes, por não ser dia a dia, e aí eu estou falando por mim também, né? A gente acaba não dando atenção para algumas coisas que são muitíssimo importantes, né? Então, a gente pega, por exemplo, a questão de acessibilidade, né? Temos vários arquitetos na nossa associação também, engenheiros civis, e o pessoal, e tem, lógico, a legislação do município aqui, né? E tem aquela questão de acessibilidade física mesmo para o cadeirante, né? Aos estabelecimentos. E por vezes, né? Assim, eu me peguei pensando, né? Olhando para calçadas, né? Olhando, falando, poxa, um deficiente aqui, um cadeirante, como é que ele ia se virar? Tem alguns lugares que não tem como, né? E a gente, muitas vezes, não pensa nisso, né? Então, queria fazer esse comentário, né? Agradecer, porque você me fez aqui ter um baita do insight. Falei, poxa, estamos falando de acessibilidade e, puta, que legal, o Luiz está se descrevendo para quem eventualmente não pode ver a gente, né? Olha só, né, a questão da sensibilidade que muitas vezes nos falta no dia a dia, né? Então, obrigado, né, por esse toque. Eu acho que é muito importante isso aí, tá? Não, E pela forma também, né, você foi muito sutil, né, muito bacana. Acho que a gente tem que trabalhar com muito carinho com todos os nossos irmãos que estão por perto, né? Luiz, sem muito mais delongas, eu quero deixar o espaço aberto aqui para você fazer a sua apresentação, falar sobre o seu tema, né? Vou ficar aqui no back-office curtindo sua apresentação aqui, e mais ao término, lógico, também vou ficar atento aqui, se houver algum comentário, alguma pergunta específica, eu também ajudo aqui para poder transmitir a você, mas a ideia é que você possa discorrer a sua apresentação, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, né? Bem-vindo à SEAG, tanto você como palestrante, quanto a todos que estão nos assistindo aqui, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Obrigado, Ricardo. E o pessoal está no back-office também, dando todo o apoio para a gente está por aqui, tá? Então, tá o Ari lá, né, que você conversou com ele também, então estamos todos aqui conectados, tá? Tá bom. E qualquer coisa também podem perguntar, interromper, é um tema que eu gosto de falar bastante, então também acho que a gente às vezes tem bastante coisa para contar, né? Mas acho que só puxando esse gancho, muito como tu falou mesmo, não é à toa que a gente às vezes não percebe essas questões, né? Eu brinco que acessibilidade e inclusão, às vezes, ela é como um mosquito que nos pica e a gente vai coçando, e quando ele pica, aquilo já não sai mais, né? Quando a gente se sensibiliza, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a perceber também um pouco dessas questões, das dificuldades, algumas dessas barreiras que a gente coloca, né? Então, e, ao mesmo tempo, cada vez mais a população com algum tipo de deficiência vem tendo mais visibilidade, né? Segue sendo ainda uma população invisibilizada, né? As pessoas com deficiência são, dentro dos povos minorizados, né? Dos grupos minorizados, as pessoas com deficiência são um dos maiores no mundo, são 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que tem algum tipo de deficiência. No Brasil, a gente tem mais de 45 milhões de pessoas, de acordo com o nosso último censo, né? Então, isso representa um percentual muito grande da população, ainda que há algumas controvérsias em termos de números e quais são, de fato, essa população, mas se entende que, pelo menos em estatísticas mundiais, isso varia muito de país para país, de região para região,
mas que pelo menos em torno de 10% da população tem algum tipo de deficiência, né? E o que é, em termos de conceito, o que é, como a gente conceitua e como que a gente enxerga hoje esse sujeito, né? Então, de acordo principalmente com algumas tratativas, recomendações e principalmente tendências globais em termos de como a gente enxerga as pessoas com deficiência, o conceito ele está muito atrelado ao ambiente. Então, nesse sentido, é muito bacana a gente poder falar com esse público que tem bastante, digamos assim, acesso e condições de mudar esse ambiente, né? E esse ambiente não é só um ambiente físico, arquitetônico, mas ele é todo o ambiente como um todo, né? Então, na realidade, o conceito de pessoa com deficiência, ele diz que a pessoa, o sujeito, ela tem alguma limitação funcional, ou então ela tem uma limitação na forma de andar, de se locomover, de enxergar, de se comunicar, e na medida em que ela se relaciona com esse ambiente, e esse ambiente pode ter mais ou menos barreiras, ou ser livre de barreira, é que se dá essa deficiência. Então, ela, na realidade, a deficiência é a relação do sujeito com o que eu gosto de chamar também de diversidade funcional e não limitação, porque aí a gente coloca numa perspectiva que as pessoas têm diferentes formas de se locomover, por exemplo, utilizando uma cadeira de rodas, ou utilizando um carrinho de bebê, como quando a gente é bebê, né, ou utilizando um andador, uma muleta, uma bengala. Então, tem diferentes formas de se locomover, tem diferentes formas de enxergar o mundo, né, que algumas a gente enxerga através da visão, dos olhos, mas outras podem se enxergar através de um recurso que eu falei, que é a audiodescrição, né, que é a descrição desses conteúdos. Então, na realidade, a deficiência, ela poderia ser dita como uma fórmula matemática. O Banco Mundial trouxe um pouco esse conceito visual. Imagina que essa limitação funcional tem um peso 5 e o ambiente em que ela está inserido tem muitas barreiras, tem um peso 10. Então, essa deficiência vai ser 5 vezes 10, vai ser 50. Né? Ela vai ser... Por quê? Porque está diretamente relacionada ao ambiente e não ao sujeito, né? Então, nesse sentido, a acessibilidade ela é fundamental, ela é uma ferramenta fundamental para que a gente elimine as barreiras. Né? Então, as barreiras são toda e qualquer barreira que seja física, arquitetônica, barreira de comunicação, barreira atitudinal, que é muitas vezes a forma como a gente lida com as pessoas com deficiência, a forma como a gente vê essa população, né? Então, tem muito a ver com a nossa atitude. Né? Hoje em dia tem uma palavra que tem se falado bastante, que é o preconceito ligado às pessoas com deficiência, que é o capacitismo. Então, né, como a gente julga, como que a gente joga esse olhar, essas são as barreiras atitudinais, né? E as barreiras de comunicação, digitais, de acesso à informação, de acesso ao sistema, tudo isso. E nessa perspectiva, então, a acessibilidade, ela tem diferentes dimensões para que a gente possa eliminar essa barreira. Né? Então, a gente tem a dimensão digital, que é garantir que as pessoas tenham acesso aos sites, às tecnologias. A gente tem acessibilidade comunicacional, que é acesso ao conteúdo, né? E aí existem os recursos, por exemplo, a audiodescrição foi esse recurso que eu falei no início, que é um recurso que as pessoas, a gente cria uma narração complementar para as pessoas cegas e elas entendem o que está acontecendo visualmente. Né? A gente tem a Libras, que também é um recurso bastante utilizado, que é a Língua Brasileira de Sinais, legenda. Então, a gente tem uma série de recursos, né, de acessibilidade comunicacional. E também a questão da cidade física e arquitetônica, que é onde a gente vai falar hoje, né, um pouco mais. Então, que, na realidade, a acessibilidade é a possibilidade que as pessoas têm de alcance, de acesso, né, com segurança e com autonomia. Então, é fundamental no processo e na regulamentação, nas normas, ou quando a gente vai fazer uma construção, que a acessibilidade, acima de tudo, ela venha com segurança, né? Então, é prioritário, dentro do próprio conceito, a segurança, e logo depois, e vem muito junto, é a autonomia. Então, como que a gente garante que as pessoas possam acessar, que as pessoas possam ter o direito mais básico, que é o direito de ir e vir, né? Através dessa eliminação das barreiras, né? Então, utilizando a acessibilidade como um recurso. Tem um outro conceito também que eu gosto bastante e que é muito trabalhado no meio, que é o conceito do desenho universal. Então, o desenho universal, ele é como que a gente pensa em espaços, como que a gente pensa em construções, em soluções, em projetos de design, né? Não somente na área de
de engenharia ou arquitetura que funcionem para todos, né? Como que esses recursos podem ser alcançados por todas as pessoas nas suas mais variadas possibilidades, nas suas mais variadas limitações ou diversidades que elas têm, né? Então, como que a gente garante que uma pessoa que muitas vezes não tem a mão possa abrir uma porta, né? Se essa porta ela tiver uma maçaneta redonda, além disso trazer questões de segurança, essa pessoa não consegue abrir, ela não consegue fazer esse movimento. Então, uma maçaneta de alavanca, ela permite que eu possa bater com um pedaço do braço, até com um outro objeto, com o pé. Então, ela me permite mais possibilidades de uso, né? O desenho universal, ele acaba sendo isso. Como que a gente traz os princípios do desenho universal para os projetos, para as construções, né? Que ele atrela junto à acessibilidade, né? Então, como que a gente pensa os espaços, de fato, para todos? E, de uma certa forma, no nosso país, a gente vê esse movimento crescendo e avançando muito por conta da legislação, né? Então, a gente tem no Brasil uma legislação muito forte em termos de garantia dos direitos das pessoas com deficiência, né? De acesso a todas as questões da sua vida plena, né? Como o trabalho, como a educação, como a saúde, como acesso mesmo às construções, aos meios construtivos. Então, a gente tem isso garantido pela legislação no Brasil, né, que uma das principais legislações e movimentos que tem em relação a isso é a Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um tratado internacional, né, que foi uma convenção feita com a participação das pessoas com deficiência, e disso surge o lema que é nada sobre nós sem nós. Então, muito também da importância da gente garantir a participação da pessoa com deficiência na construção da regulamentação, das normas, da legislação, ou mesmo do projeto, né, quando a gente tem essa possibilidade também. Então, a partir dessa convenção, o Brasil é signatário, ela no Brasil tem força de Constituição, então a gente começa a criar uma série de legislações para atender essa população, né. A questão da acessibilidade física e arquitetônica, a principal norma que a gente tem no Brasil é a norma 9050, né, a NBR 9050, a última versão de 2020, e é muito interessante porque a acessibilidade arquitetônica e física ela tem um papel muito importante no nosso país em relação à própria questão de mudar um pouco essa visibilidade ou essa invisibilidade das pessoas com deficiência. Porque foi quando a gente também passou a ter a população, digamos, comum, que não tem nenhum tipo de deficiência ou ligação ao tema, também passou a entender e olhar para isso, olha, aqui tem uma rampa, por que tem uma rampa? Olha, aqui tem um elevador, tem uma plataforma, por que tem isso? Nossa, estou vendo tanto esse símbolo da cadeira de rodas, né, que é o CIA, que é o símbolo internacional de acessibilidade. E o que agora são esses pisos que tem umas bolinhas, tem uns outros que tem uma outra faixa, né? Então, de uma certa forma, a gente também começa a ter isso mais presente no nosso dia a dia, né, como os pisos táteis, os pisos de alerta, os pisos direcionais, as rampas, as barras, as plataformas. A gente começa, um banheiro adaptado, um banheiro acessível, esse banheiro aqui é melhor, cara, é maior do que dos outros, né? Então, às vezes eu quero poder utilizar. A gente começa também a ter mais acesso e a olhar mais para essas questões, ou para essas barreiras, na perspectiva de que o ambiente e o espaço construtivo e as edificações passam a ser mais acessíveis também, né? Então, ao longo desses anos todos que eu venho trabalhando com esse tema, eu tive a oportunidade de um pouco acompanhar isso, de ver como que isso foi avançando, como que isso foi evoluindo. E sempre tentava entender como é que a gente conseguia criar formas e processos de diagnóstico, de análise, né? Porque o que acontece? A legislação hoje não permite que um prédio novo seja construído sem acessibilidade, né? A gente não consegue ter liberação. Claro que isso depende muito, às vezes, de uma cidade para outra, mas geralmente, né, em via de regra, a gente não poderia permitir a construção de nenhum prédio que não fosse de acordo com as normas de acessibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tanta coisa para reformar, né, tem tanta coisa para arrumar, tem tanto espaço, e o nosso país, originalmente, não foi construído nessa perspectiva. A gente traz uma herança de urbanismo, uma herança mesmo de construção das edificações que não são acessíveis, não são pensadas para todos, né? A gente tem uma herança que diz assim, olha, a minha casa tem que ser mais alta um pouquinho, porque senão vai entrar água da rua. E isso hoje ainda acontece, mas nem sempre. Mas se eu faço um desnível, eu não permito que uma pessoa em cadeira de rodas entre, né? Se eu crio uma casa de 2 andares, às vezes eu não penso que eu posso nascer nessa casa, posso viver a minha juventude, mas um dia eu fico mais velho
e eu vou ter dificuldade de subir ou de andar nessa escada, né? Então, muitas vezes, a gente não constrói pensando nesse tempo de vida que a gente, enquanto pessoa, às vezes quando a gente faz a nossa própria casa, né? E a gente também não olha para essa diversidade. E a acessibilidade, ela não beneficia só as pessoas com deficiência, mas ela beneficia um grupo muito maior de pessoas, né? E mesmo em situações do cotidiano. Então, se eu estou carregando uma mala pesada, é muito mais fácil eu subir uma rampa com essa mala do que subir uma escada, né? Se eu estou com meu filho, bebê, num carrinho de bebê, eu não consigo subir essa escada com ele. Através de uma rampa eu posso utilizar, subir. Se eu estou com um carrinho de supermercado, com coisas carregando, então a acessibilidade aí, aqui trazendo o exemplo da rampa, ela beneficia muito mais pessoas, né? Se eu tenho uma área maior, mais ampla, porque ela demanda que tenha uma área de giro, uma área de aproximação às pessoas com cadeira de rodas, eu tenho um espaço mais ampliado, eu tenho um espaço maior. Se a minha porta é mais larga, permite que mais pessoas passem, né, também facilita o uso desse espaço. Então, a acessibilidade, ela traz benefício para toda a população, de uma certa forma. Ainda que eu esteja passando por situações temporárias, eventualmente eu posso me machucar, quebrar uma perna, ter que usar uma muleta, ou ainda ter que usar uma cadeira de rodas temporariamente, né? Então, isso também beneficia, né? Então, hoje é indiscutível a importância da acessibilidade e o número de pessoas que ela beneficia, né? E como que a gente consegue garantir isso. E, então, hoje a gente tem a norma 90/50, e essa norma, ela trabalha muito nessa perspectiva de, como qualquer norma, de trazer, né, uma condição mínima de acesso ou de garantia, mas muitas vezes a gente pode pensar em atender a norma, e por que não pensar alguma coisa diferente, alguma inovação, desde que a gente esteja atendendo aquilo também, né? Então isso traz hoje para o dia a dia das pessoas que estão pensando num projeto, estão construindo. E às vezes a norma, a gente tem mesmo dificuldade de entender, porque às vezes são muitos detalhes, às vezes uma coisa não casa com a outra, e a gente tem que, né, não é só a norma de acessibilidade, tem a norma de segurança, tem a norma dos bombeiros, tem uma série de fatores que a gente tem que considerar dentro da construção e dentro dos projetos, mas a norma de acessibilidade, ela é fundamental para que a gente garanta esse melhor uso do espaço para o maior número da população, né, seja em algum determinado momento de vida ou assim nesse sentido. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para trazer um overview e já fica uma dica também. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto aqui na Prefeitura de São Paulo, que foi fazer algumas cartilhas, né? Esse foi um projeto da Mais Diferenças, que é essa ONG que eu comentei, eu sou também fundador, e a gente fez algumas cartilhas sobre acessibilidade, sobre inclusão. E aí eu acabei coordenando a que é sobre acessibilidade física, arquitetônica. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, e acho que ali também fica uma dica que vocês podem buscar informações, porque ali o que a gente tentou fazer, de uma certa forma, foi decupar um pouco a norma, foi trazer um pouco essa compreensão, entendimento da norma também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, caso vocês estejam vendo ou não, aí o Ricardo me dá um toque também. Então, acho que vocês podem enxergar aqui a capa. Tá vendo, Ricardo? Sim, dá para ver normal. Legal. Então, trazendo aqui como uma recomendação, isso aqui é a publicação Desenho Universal e Acessibilidade na cidade de São Paulo, né? Ela traz questões da BNT, como e as questões de regulamentação de outros decretos, a LBI, a norma de piso tátil, norma de elevadores, né? Mas traz também algumas questões específicas de São Paulo, mas ela funciona para qualquer cidade muito bem. Então, aqui a gente traz alguns desses conceitos que eu comentei para vocês, com exemplos, né? Então, aqui trazendo os princípios do desenho universal, que é o uso equitativo, que o maior número de pessoas possa utilizar, que tenha um uso flexível. Então, eventualmente, aqui um exemplo de um batente que possa abrir para 2 lados, né? Mas que, às vezes, uma tesoura, outro exemplo, uma tesoura que tenha 2 lados, para quem é canhoto não é. O uso simples e intuitivo também, então a gente mostra muito exemplo de comunicação, que a comunicação tem a escrita, tem o desenho, tem a seta, né, facilita em outros idiomas, possa ter informações de fácil percepção também. Um exemplo aqui é, por exemplo, uma obra tátil, que as pessoas cegas podem tocar e conhecer, por exemplo, aqui o Coliseu, né, que possa ter uma tolerância ao erro, né, como os sensores, baixo esforço físico. Então, aqui um exemplo, as torneiras automatizadas, né, e diferentes dimensões também de espaço para uso. Então, a gente pode ter, imaginando que uma entrada como essa pode ter diferentes
pessoas com diferentes tamanhos de corpos utilizando também. E aqui, então, a gente traz diversos exemplos, né, muito mesmo da norma, os modos de referência, as áreas de giro, de circulação, as áreas de alcance frontal, lateral, de visibilidade de alcance visual, e aí também alguns exemplos dentro do ambiente urbano, então, né, em situações de travessia, como que funciona o piso tátil, como que tem isso incorporado dentro de um ponto de ônibus, né, com os canteiros, com mobiliários urbanos também. Então, a gente vai trazendo diversos exemplos de vaga, como que a gente pensa no quantitativo de vaga, e aí os municípios variam um pouco em termos de quantitativos, de percentuais de vagas de pessoas com deficiência e idosos também, mas a importância disso, do porquê ter uma área de transferência, né, que a pessoa, imagina que ela sai do carro, ela tem que ter um espaço para que ela saia da cadeira de rodas e entre numa rota acessível até a edificação, né? Então, aqui exemplos também de piso tátil, piso direcional, piso de alerta, isso dentro das calçadas, então faixa livre, faixa de serviço e faixa de acesso também, sempre garantido a circulação livre, né, livre de obstáculos. Então, aqui vocês podem encontrar uma série de situações e exemplos na perspectiva urbana, né, como que a gente resolve essa questão que é bastante comum, né, e que a gente tem as entradas de garagens em diferentes níveis, e isso acaba produzindo esses degraus na circulação que a gente tem de calçadas. Então, aqui uma série de exemplos aqui, né, mais dentro da perspectiva urbana. Aqui uma situação, por exemplo, que a gente sempre pode usar, que o piso de alerta, ele pode ter uma linha guia, que a gente chama também, né, aqui foi uma calçada estendida, né, uma sinalização, casos de parklets. Então, aqui tem bastante exemplos, né, tanto urbanos, quanto também, deixa eu achar aqui algum mais, as rampas nas calçadas, algum mais, assim, de edificação também. Então, exemplos de piso tátil em pontos de ônibus, né, em bancas, em acessibilidade de bancas. Então, por exemplo, essa é uma proposta de uma banca que tem uma área de aproximação frontal para as pessoas em cadeira de rodas, né, mobiliário urbano, sempre também com uma área de módulo de referência para que a pessoa possa se aproximar e manter uma conversa lateral também com as pessoas que estão aqui. Aqui um outro exemplo de mobiliário urbano, né, em que tem uma área reservada também para as pessoas com cadeira de rodas. E aí, então, dentro das edificações, né, alguns exemplos de rotas acessíveis, aqui também das áreas dos corredores, de circulação, pensando, às vezes, também em outros tipos de pessoas com deficiência, aqui no caso, uma pessoa falando em libras, né, um corredor mais largo que permite essa circulação com duas pessoas, permite que eles sigam a comunicação também. Então, trazendo aqui identificação, né, de portas, então, trazendo um grande resumo, né, com exemplos, com situações. Aqui a gente é um exemplo que a gente pode usar, por exemplo, uma área de escritório, né, que permite a circulação, mas que também tem bancadas com regulagens de altura. Então, isso aqui pode ser um exemplo de desenho universal. Quem quer usar de pé, pode usar de pé. Quem é mais alto, pode mudar. Quem é mais baixo, quem está numa cadeira de rodas, né? Então, a gente pensando um pouco nesses usos de mobiliário interno, com áreas de aproximação também. Então, aqui tem uma série de exemplos de sinalização tátil, né? Então, que a gente tem que ter a sinalização com o recurso em braille, também a sinalização em letras tátil e também com pictogramas. Então, diversas situações que vocês também podem encontrar como exemplos de uso de corrimão. Então, aqui também a gente tem uma dica que esse corrimão ele pode acabar aqui, evitando que a pessoa tenha alguma aresta aqui, digamos assim. Então, muitas vezes a norma, ela também fala que o corrimão ele acaba aqui e aqui tem aquele círculo, mas eventualmente a gente também pode mudar um pouco o projeto, desde que atenda as especificações, né? Então, essa é uma série de alguns exemplos. E aí eu também vou mostrar para vocês, falar um pouco para vocês de um outro projeto que eu venho trabalhando e desenvolvendo já há algum tempo, que eu sempre trabalhei bastante com a questão de diagnósticos de acessibilidade, né? Então, desde 2007, 2008, a partir da norma, eu vinha coordenando alguns projetos de análise de acessibilidade, principalmente em escolas, né, que a gente trabalhava muito com educação, até em Guarulhos aí foi uma situação que a gente fez, e a gente entendia que, para fazer a análise de um prédio, quando a pessoa tem um prédio, é uma situação, mas quando a gente tem, às vezes, uma rede de educação que tem 100 escolas,
ou diversas edificações, né? Às vezes alguma empresa possui diversas lojas, a gente sempre tinha muita dificuldade de olhar como um todo a questão de acessibilidade, e isso sempre me atraiu muito. Como que a gente pode trazer dados e informações para quando a gente faz um diagnóstico, uma análise, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência também da Catálise, que é a empresa de tecnologia que a gente desenvolve. A gente trabalha muitas soluções de acessibilidade em diversos segmentos, né, de tecnologia, aí chamando atenção para o A-Check, que é uma forma como a gente vê também essa questão hoje da emissão do laudo, da realização de um diagnóstico de acessibilidade. Acho que muitas vezes as pessoas hoje, né, que trabalham com engenharia, com arquitetura, também têm trabalhado muito nessa construção de laudos de acessibilidade, né? Então, esse é um projeto, o A-Check, é um sistema que foi desenvolvido em Israel. A gente é parceiro nessa empresa, no desenvolvimento e também trazendo algumas sugestões. E o que a gente fez? Então, a gente pegou as principais normas brasileiras de acessibilidade, né? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, 13146, o Decreto de Prioridade de Acessibilidade, a NBR 9050, aqui a apresentação está desatualizada, mas já é 2020, né? A NBR 16537, que é de piso tátil e sinalização, NM 31 de elevadores, resolução de CONTRAN, né? Para a questão de vagas também, trouxe todos esses itens e requisitos e criou um grande checklist para diagnóstico de acessibilidade, né? Então, é um sistema que é muito simples de usar, já vem sendo utilizado em outros países também, além do Brasil, integra as informações, traz um banco de dados que pode ser construído em cada construção, né, quantifica as prioridades, traz esses laudos muito simples de trabalhar. Então, ele pode ser acessado por aplicativo, né, seleciona o prédio, traz os detalhes, inclui esses itens e aponta o que tem que ser feito ou mudado em termos de acessibilidade, né? Funciona com diversas plataformas e, no final, a gente consegue ter o quê? Um sistema em que a gente consegue conhecer todos os itens que aquela edificação tem que são conformes ou não conformes à norma de acessibilidade. E facilmente consegue, a partir de uma vistoria, de um diagnóstico, emitir um relatório desse diagnóstico. Então, um relatório do que atende, do que não atende, com esses diversos requisitos, né? E eu vou aqui rapidamente só mostrar para vocês essa parte do sistema. E vocês Marcelo, você me perdoa aqui interromper, mas eu acho que é muito importante esse momento. Bom, primeiro que, assim, a questão do profissional é muito importante na implantação de tudo isso, né? O engenheiro, o arquiteto, ele estará envolvido, né? Isso é ponto pacífico. São quase 200 páginas de documento, né? Então, é bastante material. E pelo que eu entendi, então, você tem um software que faz um diagnóstico, auxilia o profissional a implantar acessibilidade. É isso mesmo? Entendi corretamente? Isso, é isso. É uma ferramenta que traz, de uma certa forma, uma estrutura dos itens, do que tem que ser analisado de acordo com as normas, né? E a partir dessa análise... Que legal. Ele permite a emissão de um relatório, né? Então, ele é compatível com cada edificação. Então, eu tenho uma edificação, eu coloco os itens que tem, eu preparo esse checklist, digamos assim, e aí eu posso, com o meu celular, eu avalio, dizer, olha, as portas, a largura da porta a norma diz que a largura da porta tem que ser 80 centímetros batente a batente. Bom, essa porta tem 75. Então ela não atende a esse requisito. O que eu preciso fazer? Como recomendação, preciso mudar esse batente, alargar essa porta para que possa atender, né? Tem uma rampa, e essa rampa tem uma inclinação superior, né? Tem uma inclinação lá de 9%. Opa, essa inclinação não atende, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mudar. Então, ele permite ter os itens de cada um dos checklists, né? A pessoa pode tirar uma foto, pode criar suas anotações, dizendo, olha, essa é a recomendação que tem que ser feita, traz desenhos da norma. Então, ele pode ser uma ferramenta que facilita esse processo de emissão de laudo ou de verificação mesmo das condições de acessibilidade, né? Eu quero só destacar, Luiz, porque, assim, é tão importante quanto a informação que a gente leva para o associado, né, aqui através da SEAG, tem mais dois itens muito importantes, né? Um que é o networking,
né? Então, através de você, né, conseguir aí ter acesso a algumas outras plataformas e soluções, e, enfim, né, através da informação, né, que a gente promove através disso, né? Quem não conhecia está conhecendo o Luiz Malck, eu não conhecia, né? Então, a gente está se conhecendo hoje aqui, então, muito interessante isso. Mas uma outra coisa, viu, Luiz? É a questão de trazer solução para o profissional, né? Então, através disso, o profissional ele pode ser valorizado, né? Quem é profissional liberal pode ganhar dinheiro com a sua plataforma de uma maneira segura e profissional, né? Porque está dentro das normas, certo? Então, consegue dar agilidade para o trabalho, então consegue pegar mais projetos. E aí eu estou falando não necessariamente do profissional liberal, mas também de um escritório de engenharia ou de arquitetura, né, que pode otimizar os seus trabalhos, tá? Então, eu queria só fazer esse spot aqui, porque é muito importante que as pessoas enxerguem dessa maneira, né? Então, tão importante quanto valorizar o profissional através da informação, é trazer soluções adequadas, né? Então, por isso que eu quis dar esse destaque, né, reforçar o que eu tinha entendido, né, entendi um pouco mais ainda com a sua explicação, né, e claro, né, com certeza vai ser útil aí para o pessoal que está nos ouvindo, tá? Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço aqui, a Heidi Miller mandou uma mensagem, parabenizou pelo nosso tema aqui de hoje, né, a Heidi que trabalha com processos em empresas, indústrias, né, a Heidi Miller, grande abraço, Heidi, né, e para todos que estão com a gente aí também, né, muito obrigado aqui pela audiência, desculpa interromper, Luiz, mas eu achei muito pertinente, manda bala aí. Não, tranquilo, eu vou só aqui mostrar rapidamente um pouco, assim, essa estrutura, só para também vocês entenderem e conhecer um pouco dessa questão do sistema. Então, muito do que eu venho pensando, trabalhando, assim, como é que, né, a gente trabalha informação. Então, foi por isso, eu disse, olha, aqui tem essa publicação que eu participei e ela é muito bacana para que tenha acesso a conteúdos da informação. E como que a gente tem ferramentas, né? Então, por exemplo, isso aqui é um prédio exemplo, né, que eu trago. A gente pode ter os detalhes dessa propriedade, né? Então, qual que é o endereço, onde que fica, a foto, a identificação. A gente, talvez a minha internet me deixe aqui um pouco sem acesso, então a gente pode auditar, e aqui abre cada um dos itens. A gente pode construir alguns relatórios, né, e eventualmente a gente pode trabalhar com classificação desse prédio, né. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo do sistema, a gente tem um item que é o balcão de bilheterias. Então, a gente pode entrar, olha, esse item, qual que é o requisito de acessibilidade? Então, esse corredor tem até 4 metros, ele tem mais de 10 metros, ele é de uso público, ele é uma reforma, como é que é o piso? Então, aqui traz vários itens só relacionados ao corredor, né, de como que ele é. E aí, de acordo com aquela situação, a norma exige uma questão. E aí, se isso foi avaliado ou não, né, pode subir uma foto desse corredor, pode descrever ele, então tem uma série de informações que a gente consegue trabalhar com cada um desses itens, né? E depois aqui a gente gera um relatório e um sistema de controle e análise, porque eu digo, olha, esse depósito aqui não está acessível, mas eu fiz uma intervenção, eu venho aqui e faço essa alteração. Né? Porque muitas vezes um laudo ou um diagnóstico, ele é uma foto, e essa é a nossa dificuldade que a gente tem, né? Como é que a gente faz ele, eu brinco, como é que a gente faz ele virar um filme? Então, através de um sistema, de um uso, a gente consegue ter acesso a mais esses conteúdos e informações. Né? Então, sem contar que quando a gente tem uma série de edificações, então imagina uma empresa que eu tenho que fazer a gestão lá de 50 prédios. O que cada prédio desses demanda de acessibilidade? Né? Principalmente prédios mais antigos, né? ou que tenham outras estruturas. Então, a gente pode lançar uma série de edificações, ela pode ter uma estrela, olha, ela tem 2 estrelas, 3, 4, 5 estrelas de acordo com a acessibilidade. Isso permite facilitar a gestão desse processo, né? Eventualmente permite juntar, dizer, olha, nos 50 edifícios que eu tenho aqui que administrar, eu tenho que trocar 200 fechaduras, né? E em vez a gente ter um olhar de cada uma da edificação. Esse prédio eu preciso trocar 5, no outro 10. Só que se a gente não cria essa lógica de trazer a informação, de trazer a tecnologia, acaba sendo um processo muito mais oneroso, muito mais difícil, né? Então, parte dessa ferramenta, a ideia
é que ela também possa ser utilizada por profissionais que já têm um conhecimento prévio de acessibilidade, né? Ela demanda também esse conhecimento, porque ela só, por si, ela é um apoio para esse processo, né? Mas era uma das coisas também que eu queria poder trazer aí para vocês, como um exemplo, até como uma das coisas que também eu venho trabalhando, me dedicando aí nesse segmento também. E aí a gente acho que tem aqui alguns minutos para conversa, ou perguntas, interações, então também eu falo muito, então se a gente não abrir esse espaço, eu não vou parar de falar aqui com vocês. Não, legal. Luiz, olha, muito bacana. Uma coisa que eu achei muito interessante, né, foi essa questão do relatório. Aliás, ficou claro aí você mostrando as imagens, né, e aí eu imagino, né, então, por exemplo, né, o pessoal que trabalha com condomínios, né, você citou, né, então, assim, pessoal que trabalha com condomínios, trabalha com diversas edificações, pelo que eu percebi, é possível até manter um certo histórico, né, da atuação ali em cada edificação, né? Que eventualmente você faz um laudo, né? O profissional vai lá, faz um laudo, né? Usando o seu software e tudo mais, e aí num segundo momento, pode ser que mude a legislação, e aí uma dúvida que eu tenho, né? É justamente isso, né? Essa questão da atualização conforme legislação, conforme melhores práticas, como é que funciona isso no seu software? Eu vou deixar essa pergunta para você responder, e aí, na sequência, eu vou já fazer a pergunta aqui da Fabiana, que está na fila, tá bom? Então, tem essa atualização do software, né? Como é que funciona isso, Luiz? O software é atualizado constantemente? Isso, ou não precisa, enfim. Eu não sou da área, eu sou engenheiro eletricista e telecom, então não quero exorbitar as minhas atribuições. Não, a gente atualiza de acordo com que a norma é atualizada, né? Então, a gente atualiza esses requisitos, né? O que, por exemplo, com essas que a gente trabalha no escopo, né? Porque, por exemplo, essa ferramenta, a gente poderia até botar outras normas, a gente às vezes até pensou, poxa, porque no final eu poderia ter, às vezes, uma norma de elétrica, de outras questões, né? A gente focou muito dentro da norma de acessibilidade, né? Então, o que a gente acaba fazendo é quando tem uma nova norma, a gente analisa o que são esses itens, e aí a gente constrói. O que a gente fez, na realidade, a gente criou um banco de dados desses itens que são necessários para a acessibilidade numa lógica quase que diferente da norma, né? Porque a norma traz uma lógica dentro da norma, e a gente procura trazer quase que uma lógica mais de uso e ocupação do espaço, da edificação. Então, às vezes, tem itens de sinalização de uma rampa que estão no capítulo da sinalização, a gente joga ali na rampa. Então, por exemplo, quando vocês viram ali corredor, tinham várias possibilidades de itens que esse corredor poderia ter. Então, o que a gente faz é isso, a gente criou os principais requisitos e itens da norma, não são todos, mas são os principais, os mais importantes, e é um banco de dados que tem mais de 450 itens que podem ser verificados, né? Então, é muito completo nesse sentido. E as atualizações são feitas, a gente atualiza o nosso banco de dados pela norma, né? Perfeito, Luiz, maravilha. Olha, eu vou fazer a pergunta aqui da Fabiana, né, mas antes eu quero mandar um abraço aqui, o nosso diretor Eduardo Henrique Martins está aqui presente com a gente, está online, grande abraço para o Edu, também, né, já foi presidente da nossa associação, Ariovaldo Florian, tem o Ari, né, o filho, né, que a gente estava aqui nos bastidores, né, está aqui dando apoio para a gente, seu Ari também, um grande abraço, e eu vou fazer a pergunta da Fabiana Magalhães Pérez aqui, que, inclusive, né, tem também conexão com o pedido da Heidi Miller, que pediu aqui. A Fabiana falou o seguinte, ó, parabéns pela ferramenta, né, parabenizando você, Luiz, e ela pergunta onde que pode acessar, né, a Heidi pediu o nome da ferramenta, tinha lá na apresentação, mas fala um pouquinho para a gente, Luiz, como que pode acessar essa ferramenta, você tem um site, as pessoas podem ter um preview? Então, a ferramenta chama A-Check, né? É uma ferramenta que a Catálise, que é a minha empresa, distribui aqui no Brasil, é uma ferramenta originalmente desenvolvida em Israel. A gente, no nosso processo de trabalho e construção, a gente já analisou mais de 100 prédios para até testar, entender, conhecer, né? E a gente foi sempre sugerindo algumas mudanças, alguma evolução também nesse sentido.
E para acessar, até então a gente trabalhava muito, a gente está iniciando a implementação da ferramenta, a gente trabalha muito um modelo que era com a nossa equipe de arquitetos, mas o que a gente hoje percebe é justamente isso, que ela é uma ferramenta que pode ajudar uma série de outros profissionais, né? Então a gente está começando muito esse trabalho. Eu posso deixar o meu contato aqui também, podem mandar um e-mail e a gente pode entender do interesse, eu posso mostrar, a gente abre, né, para as pessoas que têm também um interesse em utilizar essa plataforma. Então pode ser, acho que esse canal direto aí. Legal, maravilha. Bom, você tem um site para eu já colocar aqui para a galera, Luiz? Tem ou se você quiser colocar aí, mas eu estou aqui, eu estou nas duas telas, então de repente eu já coloco aqui no YouTube também. Olha, né? eu vou botar aqui, então, tem bastante gente online aqui. Aqui, ótimo, então vou compartilhar perfeito. Na tela, ó, eu vou digitar contatos aqui também para ficar nas mensagens, até para quem estiver assistindo posteriormente e estiver acessando o vídeo, já vai ver a informação, né? Então, vou dar uma boa noite a todos aqui, né? No YouTube, e vou colocar lá também, olha, www. Legal, o pessoal nos bastidores já colocou, ó, catálise.com, obrigado aí, pessoal do apoio, né? E também aí, vocês que estão vendo aí, né, para não deixar o celular lá do Luiz nas mensagens, também está o celular aí, tá bom? Isso é só para quem assistiu até aqui o finalzinho, né, Luiz? A gente não vai deixar na mensagem, não. Chama escassez isso, né? Só para o pessoal que está aqui com a gente, né? Muito bem, achei interessante. Sabe o que eu estava pensando, Luiz? Eu acho que esse software, enfim, eu trabalho com outro tipo de atuação, mas é muito bacana essa questão de você poder colocar histórico, anexar foto, né? Então, você cria um histórico real. Hoje em dia, a gente está multimídia, né? Não sei, eventualmente, até seu software dê para anexar vídeo, né? Se não dá para anexar o vídeo, dá no mínimo para você colocar o link do vídeo que você sobe numa nuvem, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bacana e legal você trazer essa ferramenta hoje aqui para a gente, né, para que o profissional possa ser mais eficiente e assertivo nos seus trabalhos, nos seus laudos. Sabe que eu também sou conselheiro no CREA São Paulo, né, ainda, na verdade eu estou no finalzinho do meu mandato lá, né, mas é muito importante isso, porque quando um profissional ele recolhe uma RT, né, um documento, uma anotação de responsabilidade técnica, ele precisa ter os indícios do trabalho que efetivamente ele realizou. Tem profissional que, às vezes, ele vai lá e emite a RT lá no site do CREA e está tudo bem, mas com pouquíssimas informações. Se ele não especifica muito bem o trabalho que ele realizou, ele pode ser responsabilizado por uma coisa que ele não fez, mas ele também não disse que fez, ele não delimitou o trabalho dele, né? Ou seja, foi uma falha de criação desse documento, que é de responsabilidade do profissional. Então, se o profissional tem uma ferramenta como essa, se é possível descrever o máximo possível de informações através da ferramenta, anexar isso numa RT, né, que é possível você colocar alguns campos lá dentro de uma RT para que você possa vincular com outros documentos. Você vincula, hoje em dia, com a certificação digital, né, você pode pegar um documento, né, extraído do seu software, assinar digitalmente e vincular numa RT. Né? Isso tem validade legal. E os relatórios tem como tu criar padrões de relatório, né? Então, dá para alguns relatórios tu muda algumas coisas, então tu tem, esse aqui é um modelo de relatório tal, esse é um outro, então dá para criar também diferentes padrões. É uma ferramenta bem interessante, cara, focado muito nisso. E que eu acho que esse ponto que tu traz, é que, de uma certa forma, ele dá um pouco uma linha, uma diretriz, porque mesmo assim, né, imagina que são ali 400 e tantos itens, a gente não tem tudo de cabeça, então às vezes também facilita isso, mas o que a norma diz nesse item mesmo? Então ele tem tipo um exemplo já do que a norma diz, e esse aqui o atende ou não atende, e tu consegue isso, bota uma foto, né, tu consegue descrever qual que é a solução, dizer o que tá bom, dizer o que tá ruim, então e no final tu fez tudo isso em campo, tu aperta um botão e ele gera um relatório. Né? Claro, às vezes algum ajuste, tu consegue editar, né? Então ele funciona uma ferramenta para o trabalho de campo, mas ele também funciona depois para te organizar e estruturar. Né? Então, um pouco também essa ideia. Perfeito, maravilha. Bom,
quero agradecer mais uma vez, Luiz, a sua disponibilidade, né? Eu acho que, mais uma vez, enriquecendo aí com ferramentas fantásticas, informações muito relevantes. Você já começou me impactando de verdade, né? Porque a forma com que você falou, verdade, não é meu mundo, né? Mas a gente tem que olhar para ele, né? É algo que a gente tem que pensar cada vez mais, né, na nossa sociedade. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para que a gente melhore cada vez mais, né, Luiz? E para isso a gente precisa estar muito atento a todos os nossos irmãos. Tá bom? Então, um grande abraço, obrigado pela sua disponibilidade, o contato está disponível aí para todos os associados, os participantes aqui, e gostaria que você deixasse uma mensagem aí final, né, para que depois dessa mensagem a gente pudesse reproduzir um vídeo. Não percam, né, você que está assistindo aí, a gente vai passar uma mensagem muito bacana do CREA São Paulo, tá? Então fica aqui com a gente, mas eu gostaria já de pedir aqui uma palavra para o Luiz aqui, para o Luiz se despedir da gente, e na sequência a gente falar um pouquinho sobre o CREA São Paulo através de um vídeo institucional, tá bom? Luiz, por favor, a palavra é sua, fica à vontade. Legal, bacana. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a oportunidade, me colocar à disposição aí, caso vocês tenham algum interesse, alguma coisa, também a gente seguir falando sobre esse tema, né? É um tema que tem muita coisa, pouco tempo para a gente poder falar, mostrar, mas, de uma certa forma, acho que a intenção era consolidar um pouco isso. E aí, eu acho que, quando mensagem é assim, quando a gente pensar num projeto, quando a gente pensar em uma concepção, seja do que for, a gente pensar em todos, né? Então, a gente sempre ampliar essa nossa perspectiva e tentar se colocar no lugar do outro também, de como que ele resolveria essa situação. Nossa, será que isso aqui vai ser seguro para todo mundo mesmo? Será que isso aqui vai ser acessível para todo mundo em diferentes condições, né? E, então, acho que é um pouco essa mensagem, assim, da gente sempre pensar nessa construção para todos, né? No desenho universal, numa concepção que funciona para todos ao longo de muito tempo. E isso não é fácil, né? Essa que é a realidade, né? Isso é bem complexo, bem difícil, mas é um desafio, né? Então, acho que isso é importante também. Legal, muito bacana. Só até como mais uma informação aqui, né, lá na SEAG a gente tem um trabalho de acessibilidade que a gente desenvolveu, né? Eu não sei o nome, mas aquele apoio, né? Tem a questão do Braille ali, né? No início do apoio, enfim, são algumas coisas que o pessoal lá, né, os profissionais, né, que fazem parte da entidade do dia a dia, né, que ajudaram lá a gente fazer todo um trabalho de acessibilidade, né, então a gente acaba tendo contato, né, então é muito importante esse trabalho aí desenvolvido. Luiz, mais uma vez, obrigado, grande abraço para você, quero me despedir aqui de todos que estão aqui, porque agora nós vamos para o Institucional do CREA São Paulo. Por favor, fiquem para acompanhar as informações e novidades que o CREA São Paulo tem, ok? Boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima palestra aqui da nossa sequência de palestras da SEAG. Um grande abraço a todos. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura,
na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas.
Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.